Oi, estamos entrando aqui, deixa eu me organizar, que faz tanto tempo que eu não apareço aqui, que eu quero saber se vocês vão chegando para eu poder ver se está tudo certo, se vocês estão ouvindo tudo certo, está direitinho, o som está bom. Conforme forem entrando, vão me avisando. Comecei um pouquinho antes, mas só para poder saber como é que tá aqui as coisas antes. Faz tanto tempo que eu não venho aqui, né, que eu quis começar um pouquinho mais cedo só para me organizar aqui. E quem for entrando, oi Roberta, oi Darcy, quanto tempo Darcy, que bom te ver por aqui. Pegue esse, quem está chegando agora, hoje vai ser muito bom também, né? O bate-papo com a Bel. Então eu quero que vocês peguem esse aviãozinho, tem um símbolo aqui embaixo, do lado de 2 quadradinhos tem um símbolo. Encaminhe esse símbolo para 4 pessoas que você gosta muito e que você quer que viva durante muito tempo de uma maneira bem saudável, porque vai valer a pena essas pessoas virem escutar o que o nosso convidado hoje vai ter para falar. Mas eu quero falar rapidamente, antes de chamá-lo, que nós estamos passando por uma fase muito interessante, né? Que é uma mudança. Nós estamos vivendo um momento atípico, diferente, em várias áreas da nossa vida. Tanto na parte da saúde, né, da preocupação maior em aumento da imunidade, na higienização constante daquilo que a gente tem que usar, utilizar, das mãos também, né? No trabalho em casa, né, o home veio para ficar. Eu, por exemplo, eu agora só estou atendendo de casa, mas também nos relacionamentos, né? A gente tem visto, eu tenho visto muito nos atendimentos online, como eu disse, de que os relacionamentos eles estão passando por uma turbulência, vamos falar assim. Porque os casais que viviam juntos há muito tempo, os filhos foram crescendo, foram saindo de casa, eles continuaram, na realidade, cada um para o seu lado, com os seus afazeres, as mulheres trabalhando fora ou com as suas atividades fora. E na maioria das vezes eles se encontravam à noite em casa, né? Chegava à noite, aí como é que foi o seu dia, e cada um ia para o seu ou celular, ou computador, ou TV. E de repente a vida chegou e tirou o botão que fazia com que a gente vivesse no automático. Acabou o botão do automático. Agora vamos ficar dentro de casa. E fique dentro de casa. E fique dentro de casa. E realmente a gente teve que ficar dentro de casa. Os responsáveis e que não precisavam ter que sair, né? Não tinham essa necessidade de sair, puderam ficar dentro de casa. Só que, por outro lado, as diferenças que eram disfarçadas na rotina do dia a dia, essas diferenças entre o homem e a mulher começaram a vir mais à tona. Começaram a aparecer algumas coisas e que o outro lado teve que se reajustar. Então, os casais, eles estão tendo também que fazer uma reflexão e se reajustar. E para a gente falar sobre essas diferenças, né, as diferenças reais, será que existe diferença entre o homem e a mulher, entre o cérebro do homem e da mulher? Será que essa diferença que é real entre o cérebro do homem e da mulher, ela pode prejudicar, pode atrapalhar relacionamentos? E para me ajudar a pensar e falar com vocês a respeito disso e de várias outras perguntas que a gente tem aqui, eu quero chamar uma pessoa incrível, querido, só que eu vou até que ler, porque o mini currículo dele é extenso. Dr. Eduardo Silva, que é neurologista, professor de neurocirurgia da FAMERP, professor de inteligência emocional da Universidade de Rio Preto, neurocirurgião do Centro do Cérebro e da Coluna, articulista do Jornal Diário da Região. Lígia, querida, um beijo grande para você. Criador e facilitador do simpósio Cérebro em Alta Performance, autor do livro Sementes da Autoconsciência e
um dos queridos parceiros da primeira jornada Vida Longa e Leve que nós realizamos o ano passado aqui em Rio Preto. Então, deixa eu ver se o Eduardo já chegou. Cadê você, Eduardo? Deixa eu ver, cadê você, se você já chegou, porque tem várias pessoas aqui me chamando para entrar. Aqui, deixa eu ver você. Me chama de novo, Eduardo, porque muita gente chamou junto e eu quero chamar você hoje. Eduardo, você está me vendo? Você está me chamando? Cadê você? Oi. Oi. Pronto. Vamos chamando, gente. Enquanto o Eduardo, doutor Eduardo entra. Ai, que bom te ver! Eu também, foi um prazer. De longe, sem poder dar um abraço, mas pelo menos assim a gente se vê, né? É o jeito que é possível no momento que é o novo normal, até as coisas se equalizarem, se chegar a uma situação que isso seja possível novamente. Verdade. Mas eu acho que é com isso que a gente tem que conviver e saber que é isso que a gente tem e é com isso que a gente tem que ser feliz. E não ficar querendo aquilo que a gente não tem. Com certeza. Uhum. E eu quero que vocês, quem está aí, como eu falei, manda esse aviãozinho para 4 pessoas que vocês querem que viva muito e muito melhor, mais saudável, para poder vir escutar o que o doutor Eduardo vai falar hoje, porque é muito sério, muito importante. Eduardo, eu estou com uma lista de perguntas aqui que eu acho que nós vamos ter que fazer uma segunda live, mas tudo bem. Então, vamos lá. A princípio, eu quero que você fale sobre essa diferença, né, real que existe ou não entre o cérebro do homem e da mulher e se isso implica em diferenças ou conflitos dentro do relacionamento. A bola é na verdade, o cérebro feminino e masculino, eles são formatados desde a fase de embrião. Inclusive, uma das coisas que talvez seja uma curiosidade, não só sua, como da maioria das pessoas, da 8ª semana à 12ª semana, dependendo do aporte de testosterona no cérebro, vai caracterizar o cérebro feminino ou o cérebro masculino. Aqueles embriões que recebem na formação do cérebro, a partir de 8 semanas até a 12, mais testosterona, mesmo que eles tenham biologicamente o caractere dos órgãos sexuais masculino ou feminino, mas em termos de função, ele vai se tornar mais feminino ou mais masculino. Mais masculino, independente se for biologicamente homem ou mulher, vai ter mais testosterona, e vai mais feminino, mesmo que seja homem ou mulher, vai ter menos testosterona. Isso no cérebro, isso formata a característica, inclusive até uma escolha sexual, uma tendência sexual durante a vida das pessoas. Mas agora, então, começa lá, isso já segunda, 8 semanas, 2 meses a 3 meses. A formatação do cérebro, que com característica feminina ou masculina, na dependência da quantidade de testosterona que vai para o cérebro. E o que faz essa quantidade de testosterona? Vira a mais ou a menos? Ainda não tem assim, um conhecimento específico. Pode ser uma tendência genética, pode ser comportamental, mas não se sabe. A única coisa, pelo menos que eu sei, que eu já li, é que as pessoas têm mais hormônio ou menos. Agora, o porquê ainda não tem uma confirmação. Agora, voltando à pergunta, além dessa informação, as pessoas elas começam a desenvolver novas conexões diferentes desde o início, não só pelo testosterona, mas também pela condição genética. As mulheres elas têm mais
fibras, conexões entre os dois hemisférios e os homens entre um hemisfério e outro. A única região onde a mulher não tem tanta conexão, não é tanta, tem menos que o homem, na região do cerebelo. Então, por isso que os homens, normalmente, até por uma condição filogenética, de hereditariedade, na época da caverna, eles tinham que ter mais resistência, lutar contra animais selvagens e a caça. E a mulher ficava mais na proteção. Então, isso aí já vem... A mulher ficava mais atenta para não entrar bicho dentro da caverna, né? Na proteção dos filhos, no aconchego dos filhos, no carinho, na alimentação dos filhos e na proteção da casa. E o homem ia mais para a luta. Então, isso já é demonstrado no cérebro que o homem tem mais conexões na região do cerebelo, enquanto que as mulheres têm mais conexões na região do corpo caloso e que tem uma conexão maior entre o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. E agora, isso, Eduardo, pode fazer com que, por exemplo, essa coisa dos homens lá da caverna, né? Porque eles tinham que ficar muito atentos se viria um animal que eles teriam que caçar para poder trazer para dar comida para a família, né? Então, qualquer barulhinho, então eles tinham que ter uma visão muito direta, né? E a mulher, é interessante que você falou, porque tinha que ver os filhos, tinha que ver a fogueira se estava apagando, tinha que ver se ia entrar algum urso pela toca. Então, essa visão que a gente tem em 360 também vem de lá, né? Essa capacidade, né? Com certeza, Bel, porque o homem, a função teoricamente específica dele, além da procriação, seria a de caça. Então ele tinha uma coisa assim bem específica. Agora a mulher não, a mulher tinha que organizar e dar conta de várias situações simultâneas. Então o homem não mudou muita coisa, viu? Eu também percebo isso, porque mesmo nos tempos atuais, se você avaliar, o homem é muito, a grande maioria, eu não gosto de fazer generalização, mas a grande maioria, eles têm uma função específica. Igual, por exemplo, em casa, o homem chega, normalmente trabalhou, mesmo que eventualmente esteja trabalhando em casa, mas ele vai ler o jornal, ele vai ver a mídia, vai ver a televisão, vai ver o jogo, e a mulher está vendo a criança, está limpando a casa, está fazendo comida, está falando com a mãe. Então, tá várias funções simultâneas. E o homem não. O homem, quando está, por exemplo, lendo um jornal, chega o filho, não, eu estou lendo jornal, eu estou assistindo televisão. Então, uma única função, ele não gosta de ser interrompido. Enquanto que a mulher não é interrompida o tempo todo. Sim, então, mas eu acho que também isso, Eduardo, eu acho que é uma coisa muito interessante você estar falando, porque eu acho que os filhos, conforme eles vão crescendo, eles vão mudando um pouco esse olhar que a gente tinha, porque a gente achava que tinha que ser assim. A gente achava que realmente o homem tinha que chegar, sentar e dar uma cervejinha aqui, televisão ali, o jornal e a mulher correndo fazer... Hoje em dia a gente sabe que não. Hoje em dia a gente sabe que o homem não ajuda mais dentro de casa. Ele colabora. Ajudo. Não, você não ajuda, você colabora. É lógico que eu colaboro. Não é? Porque o homem, quando ele ajuda, parece que a responsabilidade é só da mulher. E não é. Então o homem passou a ser colaborador agora. Ele colabora. Mas você sabe por que isso? Porque desde o tempo do que eu estou falando, referindo da caverna, um homem, teoricamente, ele foi criado para ser o provedor. Sim. Então, ele assim, trouxe a caça, acabou. O restante é quem vai cortar, vai preparar, cozinhar a mulher. Ele, assim, teoricamente, ele cumpriu a função dele. E isso foi passando de geração a geração. É lógico que até hoje... chegar na nossa, que agora mudou muita coisa, tá bárbaro, incrível. É ou não é? Que mas hoje, por exemplo, tem muitos lares que as mulheres, elas são arrimo de famílias. As mulheres são também provedoras. Só que, além delas provedoras, mesmo que elas trabalhem fora, elas ainda continuam fazendo as tarefas domésticas. São raros os homens que fazem essa troca. Mas então, mas eu acho que não precisa ser troca. Eu acho que precisa ser complementar. Sabe, eu acho que a ideia legal é isso. É que os dois contribuem com aquilo que eles têm de melhor para que o sistema familiar funcione
né? E eu acho que essa ideia de que isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem, ficou lá atrás. E eu acho que agora, cada dia mais, a gente está percebendo isso, né? E eu acho lindo isso, porque isso é um casamento, né? De você, assim, não é só com funções, mas é aquilo que você oferece de melhor que é seu para o outro e que o outro oferece para você, né? Agora, pelo que você está dizendo, por exemplo, então, essas diferenças são físicas, né? Se a gente for falar, biológicas. Biológicas, mas a diferença biológica, por exemplo, a formação de circuitos neuronais, de conexões, elas também produzem determinados tipos de hormônio. Então, o homem, todo ser, qualquer pensamento está produzindo um hormônio. Então, dependendo do hormônio que está sendo produzido, ele vai ter uma característica peculiar. Por exemplo, a mulher, desde criança, a menina, o bebê criança, então ela já tem uma atenção, a mãe passa, ou alguém passa, ela já olha, e ela já fixa a fisionomia, ela já presta atenção, no som, às vezes no feromônio, no perfume, ou no próprio odor que a mãe transmite. O menino também tem essas peculiaridades, mas não tão avançadas quanto a menina. A menina, por exemplo, mesmo em bebê, vários experimentos mostrando que a menina ela fica olhando para a mãe, olhando para as pessoas, elas têm uma fixação mais no olhar. O menino, ele olha para a mãe uma vez e já fica procurando alguma coisa para ele brincar. Então, ele não tem aquela conexão tão forte... Sensível, né? Sensitiva mesmo, né? Quanto a mulher. Mas isso desde bebê, desde algumas horas depois do nascimento. Eduardo, você está falando uma coisa bárbara, sabe por quê? Porque quando a gente... É o que eu estava falando no início. Essa oportunidade que a gente está tendo, que foi sem a gente querer, mas de alguma maneira a gente foi colocado dentro de casa, ela está nos dando a oportunidade da gente se conhecer e, ao se conhecer, conhecer o outro. E encontrar no outro, ter o respeito pelas diferenças do outro, do mesmo jeito que o outro pode ter pela da gente. E não ser mais submetida, como muitas mulheres durante muito tempo foram, e se permitiram também, né? Ser colocada dentro de uma situação, um molde que é esse um pouco antiquado, onde as mulheres tinham que e não poderiam escolher o que gostariam, e que os homens achavam que isso era certo. E agora, de alguma maneira, está vindo à tona e as mulheres não estão se sentindo muito felizes com isso. E isso é muito bom, né? Porque é o desconforto que faz com que a gente comece a enxergar algo que pode ser mudado, né? E como não é necessário mudar de situação, mas mudar a maneira de lidar com a situação, né? Mas você disse algumas coisas a respeito de sinapse. Tem como fortalecer o cérebro, por exemplo, tem quais nootrópicos? Nootrópico é algo, por exemplo, alimentos ou nutrientes ou algo que pode fortalecer as nossas sinapses, isso que você disse dessas conexões, de aumentar, ou chega uma certa idade que é só decrescente? Tem muita pergunta aqui que o pessoal fez, né, que eu pus a janelinha para as perguntas, a respeito disso, né? Do cérebro, se ele envelhece, do cérebro, se ele tem se ele chega num ponto e ele acabou e agora... Ou tem algo que se possa fazer? Essa é uma questão muito importante, porque muitas pessoas, quando chega a idade dos 60 anos, muitas pessoas, elas imaginam que já estão velhas, e principalmente aquelas que conseguem uma aposentadoria precoce antes dos 60 anos, a grande maioria, ou muitas delas, eu já estou velho, não preciso fazer nada. Uma das pessoas que eu admiro, além do meu pai, que fez 96 anos, incrível, e é totalmente lúcido, consciente das coisas, também o Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer, com 103 anos, enquanto ele viveu, ele estava fazendo projetos, não só no Brasil, quanto no exterior. E, voltando à pergunta, o cérebro, ele é um único órgão que fisiologicamente
ele não entra no estado de entropia. O que é entropia? Entropia nada mais é que uma situação de autodegeneração, de autodestruição. Isso é comum em todos os seres vivos, inclusive as plantas, à medida que nasce, já começa o processo de envelhecimento. Agora, isso fisiologicamente, ele estruturalmente e anatomicamente, ele envelhece, como envelhece qualquer parte do corpo. Mas devido a inúmeras milhões de conexões que nunca foram utilizadas, então é possível, mesmo aos 100 anos, as pessoas fazer novas sinapses, fazer novas ligações, e isso promove um fortalecimento. E com isso a pessoa pode, até os 100 anos ou até mais, aprender, ele pode ter novas maneiras de enxergar o mundo, ele pode assim evoluir em termos cerebrais. Ele não precisa falar, eu estou velho, o meu cérebro não serve para nada. É o contrário. Enquanto eu falo para os pacientes, a pessoa respira, Bel, é possível ela aumentar as conexões Eduardo, vocês estão escutando o que o doutor Eduardo está falando? Pega esse aviãozinho e manda para quem vocês amam. Gente, isso é muito sério. Eu tenho uma pergunta de uma pessoa muito querida aqui que perguntou, eu estou com 70 anos, ela disse, meu cérebro já... como é o cérebro de uma mulher de 70 anos? Foi a pergunta que ela fez. Né? Quer dizer assim, já não... Mas isso que você está falando, quer dizer, a nossa parte é dar esses estímulos ao nosso cérebro para que eles formem cada vez mais conexões. É lógico, se você ficar... Estou com 70 anos, agora chegou, meu tempo parou, eu acho que tudo vai definhar, né? Não só fisiologicamente, mas internamente tudo vai definhar, né? Então depende muito da nossa atitude, né, Eduardo? Com certeza, porque o cérebro, nós podemos fazer uma analogia, por exemplo, se você quiser fortalecer sua musculatura, só de ficar meditando você não consegue, você precisa fazer exercício. E o cérebro é a mesma coisa. Quanto mais exercício você faz, mais conexões. E voltando um pouco para nós ficarmos mais abrangentes, o cérebro, como todo o corpo, ele precisa de alguns pilares. E quais são esses pilares? O primeiro, que nós estamos falando agora, a atividade física. Quando a pessoa faz atividade física, principalmente aeróbica, ela produz o que nós chamamos de fator neurotrófico derivado do cérebro. O que é isso? Nada mais é que fertilizante que vai propiciar e facilitar maiores conexões. Além disso, esse fertilizante ele vai propiciar a formação de novos neurônios. Então, as pessoas elas podem, até os 100, cento e poucos anos, criar novos neurônios. E uma das situações é através da atividade física. O outro fator é o sono. Nós sabemos que pessoas que não dormem bem, elas apresentam o quê? Elas apresentam dificuldade de fazer uma limpeza dos detritos, dos metabólitos, dos resíduos do metabolismo cerebral. Quando as pessoas não têm as fases inteiras do sono, os ciclos normais, principalmente quando elas têm um sono muito rápido e um sono muito leve, elas não entram no estado de sonolência profunda, que atingir as ondas tetas e as ondas alfas. O que acontece? O cérebro ele não tem o tempo suficiente para fazer a limpeza desses resíduos. Não fazendo a limpeza do horário, não. Eu vou chegar lá. Não fazendo a limpeza desses resíduos, o que acontece? É produzido algumas proteínas, chama tau e proteína beta-amiloide. Essas proteínas elas impedem as conexões entre as sinapses, elas promovem a necrose, ou seja, a morte dessas sinapses, e com isso vai diminuindo a circulação e vai diminuindo a função cerebral. E as pessoas se tornam, teoricamente, presas fáceis para ter Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas. Então, isso é importante.
ter esse sono. O ideal é, numa média, as pessoas terem 7 a 8 horas de sono. Agora, muitas pessoas perguntam, se eu durmo 4 horas e sinto bem, ótimo, mas isso não é o habitual. Porque o ideal é de 90 minutos cada ciclo e tem em torno de 5 a 6 ciclos por noite. Para perfazer esses 6 ciclos, precisa, no mínimo, de 8 horas de um bom sono. Mas independe, por exemplo, né, que você estava dizendo dessas 4 horas, né? Não sei se sente tão bem ou o cérebro se acostuma. O cérebro promove uma adaptação. Agora, o importante é analisar quando a pessoa acorda, se ela acorda com energia, com disposição, ou se durante o dia ela está bocejando, ela está com sonolência. E se ela dormir 4 horas e tiver bocejando, sonolência, com certeza não é um sono restaurador. Então, esse nós podemos chamar o segundo pilar. O terceiro pilar é através do controle do estresse. Com essa pandemia, e mesmo independente dessa pandemia, a maioria das pessoas elas têm um nível de ansiedade, de preocupação, de tensão, de estresse muito grande. E talvez essa pandemia só tenha exacerbado. A partir do momento que a pessoa tem um autocontrole, ela diminui a produção de cortisol. O cortisol, ele é o hormônio que melhora, que dá energia, só que quando ele está em níveis altos, ele, além de ele promover uma necrose de neurônios, a morte de neurônios, ele também diminui a produção de serotonina e melatonina. Então a pessoa fica mais ansiosa, mais tensa e não consegue dormir direito. Então, por isso que é fundamental ter um autocontrole emocional. Ô, Eduardo, você falou uma coisa que eu acho que é muito interessante. Que você disse que essa pandemia, e eu acredito muito, né, trabalhando há muitos anos na psico-oncologia também, eu vejo que eu acho que a gente passa por crises, situações são crises, um diagnóstico muito grave é uma crise. Então, eu acho que as crises, como essa pandemia, que eu acredito que seja uma crise, ela nos traz à tona características que já estão lá dentro da gente e que estavam meio que submersas. A crise, ela só tira o excesso e traz a essência daquilo que a gente é. Quem não dormia muito bem antes da crise, da pandemia, eu acredito que talvez tenha piorado, né? Quem não era muito organizado antes da pandemia, acho que ficou pior. Então, eu acho que aumenta agora. O que você orienta, por exemplo, para quem não tem esse sono que é um sono reparador? E outra pergunta que eu queria saber. O sono, ele independe se essas 8 horas são, sei lá, da meia-noite às 8, ou se das 10 às 6, ele independe do horário que for, ou é melhor ter uma rotina de um sono mais ou menos naquele horário, onde o organismo... Eu penso assim, quando, por exemplo, orientação para pais de crianças pequenas, que eu faço, a rotina eu acho muito importante, para organizar a constituição, inclusive, da criança. E eu acredito que também, talvez para o adulto seja importante, essa rotina de horários, não sei. Isso é fundamental, sempre que possível, manter uma rotina. Com a vida moderna, com a iluminação, as pessoas costumam, com a multimídia, a televisão, os estímulos, dormir bem mais tarde. E antes, as pessoas dormiam praticamente com o que chama com as galinhas. Escurecia um pouco depois, já dormiam e acordavam 5 horas. Hoje, a não ser numa zona rural, a grande maioria, mesmo na zona rural, chegando luz, televisão, eles ficam estão mudando os hábitos. Só que o ideal é que o ideal dormir às 10 horas, às 22 horas, e já tem uma produção já aumentada de melatonina. E a melatonina, a partir do momento que a pessoa vai escurecendo, que o sol se põe,
então já começa a ficar um pouco de penumbra, escuro, já há uma produção de melatonina. E o pico da produção é das 11 às 3 da manhã. Então, o ideal é que durma 1 hora antes e consiga pegar todo esse pico, porque a melatonina, nós sabemos que ela é antioxidante, que ela acalma, que ela melhora o coração, melhora o cérebro, ela combate os radicais livres, ela é um anti-envelhecimento. Então, quer dizer, é um detox, inclusive, do rosto, da pele, né? É um detox da pele. O ideal seria isso, manter uma rotina e infelizmente, tem muitas pessoas que trabalham à noite. Eles estão tendo um comprometimento muito sério, por exemplo, policiais militares, seguranças da área da saúde, que passam a noite sem dormir normalmente. Isso, eles são prejudicados porque não estão produzindo melatonina suficiente e com eficiência, e com isso acaba promovendo uma degradação e uma degeneração de cada parte do corpo, e principalmente das mitocôndrias, que são os centros de energia do corpo. Ô, Eduardo, eu fico pensando, né, nessa geração jovem, porque é o mais comum que a gente escuta falar de mães que eu atendo, que têm filhos adolescentes e que ficam enlouquecidos porque eles ficam direto à noite no celular. Você imagina o que significa essa luz do celular, né? E à noite, o que está numa formação ainda, essa juventude, o que isso vai? Que geração que a gente está criando, né? Eu posso te falar, está criando uma geração de pessoas com pouca energia, uma geração de pessoas muitas vezes alienadas e pessoas que estão entrando num processo de entropia, ou seja, de degeneração mais precoce do que as gerações anteriores. Como você bem mencionou, tanto essa luz do celular, de computador, de televisão, a própria luz fluorescente que ilumina a nossa casa, ela tudo diminui a produção de melatonina. Além de diminuir a produção de melatonina, ela tem chamada uma luz azul-violeta. Essa luz azul-violeta, produzida pelas luzes, pelas células, elas promovem uma redução da produção de melatonina e também elas funcionam como radicais livres. Elas fazem com que o corpo envelhece, a mácula, que é a porção central da retina, degenere, que o cristalino, que é onde dá a catarata, degenere. As pessoas estão perdendo a visão, estão tendo dor de cabeça mais precoce, estão ficando mais ansiosas, mais irritadas, estão mudando o ciclo do sono e tendo cefaleia com muita frequência. Então, é uma geração, infelizmente, que está se autodestruindo em conta-gotas. E é muito interessante porque parece que os pais se sentem seguros porque eles estão dentro de casa, mas eles estão fora o contato, né, que eles estão tendo online com pessoas, enfim. Mas como isso é sério, né, a falta da prevenção, né, Eduardo, como um cuidado, porque os pais se preocupam muito assim, em colocar na melhor escola, e curso de inglês, e cursinho, mas coisas básicas como essas, da prevenção de uma longevidade saudável, a gente não está brincando quando a gente fala de longevidade saudável. Olha o que você falou do cérebro de 100 anos. Lá no Museu do Amanhã, não sei se você já foi lá no Rio de Janeiro, tem escrito numa parede, a pessoa que vai viver 150 anos já pode ter nascido. Olha que coisa incrível. Então, chegar lá na frente, dessa maneira como você estava falando do seu pai, né? Que coisa mais linda, né? Assim, tão autônomo. Né? O que a gente quer é viver mais tempo, mas de uma maneira autônoma, de uma maneira onde a gente dê conta dos nossos passos, né? Mas essa geração me parece que está fadada a ser mais carregada do que caminhar, né?
Mas, ó, tem uma outra pergunta Mas, aqui. assim, só antes, o quarto pilar, que eu vou falar sobre um pouco a Ah, tá. alimentação. Então, a alimentação, o cérebro, ele tem em torno de 60% a 70% o peso seco. O que é peso seco? Sem os líquidos, sem o sangue e sem a água, de gordura. E o que acontece na geração atual, o que também compromete o cérebro? É o uso excessivo de carboidrato, de açúcar, de farinha, mesmo de leite. São todas substâncias inflamatórias que inflamam o cérebro. E o que o cérebro precisa para ter uma autossuficiência, ter energia e, inclusive, melhorar as conexões, melhorar o aprendizado, o foco, a atenção. Ele precisa de água, é o que você acabou de fazer, hidratar. Tem muitos velhos que, às vezes não tomam água suficiente e eles Sim. começam a ter uma que se chama nebulosidade. O cérebro começa a falhar um pouco por falta de água. O combustível normal do cérebro é a glicose. Só que hoje se conhece que você fazendo uma dieta chamada cetogênica, além dela melhorar a epilepsia, a dieta cetogênica ou a base mais de gorduras, e principalmente ômega 3, ela promove uma lubrificação das membranas do cérebro, elas protegem, elas contribuem para a formação da bainha de mielina, elas melhoram as conexões entre umas células e outras, elas dão mais energia e até para proteger do Alzheimer, o ômega 3, ela ajuda a limpar aqueles resíduos tóxicos que as pessoas têm. E hoje as pessoas, a grande maioria dos jovens principalmente, uma alimentação ocidental baseada em carboidratos. E além da Verdade. gordura sadia, o ideal é ser o maior número possível e colorido, tipo alimentação arco-íris, onde tem os antioxidantes, e esses antioxidantes, eles combatem os radicais livres. A cada momento que nós estamos respirando, nós estamos produzindo radicais livres. A oxidação, o próprio oxigênio entrando em metabolismo, ele produz. Quando a pessoa é jovem, ela tem uma reserva de antioxidante natural. À medida que vai envelhecendo, essa reserva vai caindo. Caindo essa reserva, o envelhecimento se torna mais rápido. Mas então, papel e caneta na mão, quem está assistindo, dá umas dicas de alimentos que você acha que tem essa dieta cetogênica que você disse, é aquela com azeite, com aquela... azeite, triglicérides de cadeia média, que pode ser, inclusive, o óleo de coco. Eu recomendo às pessoas usarem Verdade. 2 colheres de óleo de coco, pelo menos, de manhã. O que o óleo de coco faz? Ele faz uma limpeza em todo o trato gastrointestinal, ele melhora a função intestinal, ele melhora a função cerebral, ele melhora a produção de fosfolípides, que vai formar a membrana das células, ele vai ajudar na bainha de mielina, ele vai liberar mais energia, ele vai melhorar a insulina, ele não vai haver tanta necessidade da produção de insulina, não vai haver tanta necessidade do uso de carboidrato. É aquela no café, né? Tomar 2 colheres no café. No café de manhã. Outra coisa também que eu falei, o ômega sempre que possível, usar, pode ser tanto o vegetal quanto o de peixe, óleo de peixe, e eventualmente até suplementos com cápsula. O vegetal tem gergelim, tem em linhaça, que são substâncias assim, baratas e fáceis. Independe da cor, porque tem linhaça dourada, tem linhaça marrom, tem gergelim preto, tem gergelim branco, independe da cor? A cor, segundo alguns autores, por exemplo, a linhaça dourada, ela é produzida mais em clima frio, normalmente são mais sem agrotóxicos,
mais orgânica. E a mais escura é em clima mais quente e mais úmido. E às vezes elas têm uma pouca diferenciação na quantidade de ômega. Uma tem mais ômega 3, 6 ou 9. Mas o importante é que se use o gergelim, a linhaça, o azeite, o óleo de coco e ter cuidado no consumo de peixe. A questão do peixe de água fria, ele ainda tem muito ômega. Só que esses peixes que são criados em cativeiros, principalmente o peixe que vem do Chile, eles têm pouco ômega, porque são criados em cativeiro e tem muito mercúrio. Então, são cuidados que tem que ter também na ingestão de alimentos, ver a fonte, de preferência orgânicos. Frutas, verduras coloridas, usar temperos, por exemplo, o gergelim, o gengibre, a cúrcuma. A cúrcuma, ele, que é o derivado do o açafrão, usando 1 a 3 colheres de chá, ele é um dos melhores anti-inflamatórios. E vou dar mais uma informação. Nos países asiáticos, onde se usa muito o curry, a cúrcuma, o número de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson, é muito pequena devido ao efeito anti-inflamatório no cérebro. Nossa, que bárbaro isso aí, Eduardo. E além, como eu estava falando, além do ômega 3, a cúrcuma, ela pode ser usada antes de dormir junto com o ômega 3, que ela vai ajudar a limpar, fazer essa faxina cerebral e com isso diminuir a chance de ter Alzheimer e de ter Parkinson. Ô, Eduardo, de manhã, eu tomo um limão espremido com cúrcuma, gengibre, uma pitadinha de pimenta caiena e própolis. Mas eu tomo de manhã. Além disso, aumenta um limão, porque o limão, ele é uma substância que não, eu só tempero salada tudo com limão. Tudo que põe limão na comida, mas assim, de manhã. Travou. Então, o limão, ele é a substância... Mas você está travado. Tua mão tá... Aí, voltou. O limão, ele é a fruta que recebe mais energia do sol. Você tomando limão, você está tomando energia direto do sol. O limão, ele serve para melhorar o metabolismo da gordura. Inclusive, se você vê na época dos seus pais, avós e bisavós, toda vez que for usar alguma carne gordurosa, eles usam limão. Verdade. Então, eles têm essa intuição, essa inteligência nata. Mas olha que interessante que você falou, porque parece que é por causa do sabor, mas olha como a pessoa, a sabedoria deles não estava nos livros, né, Eduardo? Olha que não, com certeza. Então, só para continuar, quem quiser emagrecer com limão, usar, isso é uma dica da Conceição Trucon, uma nutricionista, ela usar um limão de manhã, 2, 3, até 10 por uns 10 dias. Tem uma pessoa que eu estou orientando, ela é muito gorda, muito obesa, uma mulher, 142 quilos, eu orientei para ela usar até 20 limões por 10 dias e depois ir reduzindo e manter 5. Isso, ela já emagreceu vários quilos. Muitas vezes os médicos, e mesmo a literatura, vai falar que o limão piora o estômago, dá gastrite, dá úlcera. Os trabalhos têm mostrado que ele cura gastrite e cura úlcera. E o limão, ele é ácido, só que quando ele entra em contato com as enzimas do aparelho digestivo, ele se transforma em básico. E uma outra dica, a grande maioria das pessoas, e você sabe muito bem disso, que trabalha na área, que tem câncer, elas têm uma acidez muito grande. E o limão, ele transformando em alcalino, ele ajuda, inclusive, na melhoria de vários tipos de câncer. Verdade. Então, eu te recomendo, a quem esteja nos assistindo, no mínimo 2 limões de manhã, 2 colheres de óleo de coco, pode manter o gengibre, a cúrcuma, a caiena e água. Isso aí faz uma limpeza intestinal. Eu não ponho água, sabia? Eu ponho só o limão, né? Sabe por que eu não ponho água também?
porque aí eu ponho numa xicrinha pequenininha e ponho o própolis também líquido. Uhum. Eu não fico tomando devagarzinho, eu tomo de uma vez. Por quê? Por causa dos dentes, inclusive, né? Para não É tomar ficar. ou com canudo ou Eu é, tomo assim. Tomo virar. assim, pá, puf, Uhum. já Mas para aquelas resolve. pessoas que têm uma certa dificuldade, então eu recomendo que pode tomar água junto, não é obrigatório. Sim, tá. Mas deixa eu te perguntar, aquele que eu te perguntei sobre no, nootropics, que É é um. nootrópico. O que É, é nootrópico? Nootrópicos são substâncias que contribuem para melhorar ou ativar as funções cerebrais. Se nós tivéssemos uma dieta de 50, 100 anos atrás, com minerais, vitaminas, sem produtos com agrotóxicos, teoricamente não precisaria. Agora, hoje, muitas pessoas me procuram, principalmente estudantes, querem fazer concurso, a OAB, ou mesmo vestibular, ou estão na faculdade, e pedindo para mim passar substâncias psicotrópicas para elas ativarem mais. Eu não passo. psicotrópicas? Ah, eu não, estimulantes. Eu não Sei. passo e dependendo das pessoas, eu passo substâncias que tem no cérebro, elas são suplementos, inclusive pode ser usado por todas as pessoas, inclusive até crianças, para poder ativar as funções cerebrais. Mas isso Esse nootrópicos é isso. não são medicamentos. Tá. O corpo reconhece como natural. Então, por exemplo, pode ser desde o ômega 3, pode ser Hum, fosfatidilcerina, fosfatidilcolina, que ajudam na formação das membranas, da mielina, ajuda na formação de acetilcolina, pode ser aminoácidos, por exemplo, a L-tirosina, que melhora a adrenalina, melhora a dopamina, pode ser o ma- triptofano, que ma- melhora a serotonina, melhora a melatonina, a serotonina. Então, isso, quando as pessoas sentem alguma necessidade ou não estão com o cérebro funcionando em alta performance. sei. Mas assim, eles podem ativar, por exemplo, a adrenalina e a pessoa ficar mais acordado, mais atento. Não, Aí mas eles depois. ativam de uma maneira mais fisiológica. Não é, como, por exemplo, uma droga, uma maconha, cocaína, ou mesmo álcool, eles ativam de uma maneira não fisiológica. Essa é uma maneira fisiológica, porque são substâncias que o corpo reconhece como naturais. Entendi. Deixa eu te fazer uma outra pergunta que me perguntaram aqui, que perguntaram. É, por que tem pessoas que quando às vezes envelhece, eles lembram mais das lembranças lá da infância, da juventude, do que as atuais? Mas antes As- disso, a Andrea está perguntando sobre magnésio. O magnésio, hoje, a maioria dos alimentos não tem magnésio suficiente. Então, eu recomendo as pessoas fazerem uma dosagem de magnésio, se tiver baixo, aí sim fazer a suplementação, porque o magnésio participa de mais de 300 reações, inclusive melhora a função das mitocôndrias que produzem energia, tanto no coração quanto no cérebro. Agora, respondendo à tua pergunta, por que as pessoas elas lembram mais de coisas passadas quando elas atingem 50, 60, 70 anos? Tem vários fatores, principalmente as pessoas acima de 65 anos, que eventualmente já estejam aposentadas, elas não têm, teoricamente, o estresse do trabalho. Então, elas já estão numa fase de maior tranquilidade. Elas estão numa fase de andropausa. Andropausa no homem é de 50 anos a 65, na mulher é mais precoce, geralmente 50 anos, e quando eles chegam na andropausa, o que acontece? Há uma produção maior de estrogênio, uma produção maior de, inclusive, ocitocina, diminui a produção de cortisol, de vasopressina e principalmente de noradrenalina, que são hormônios que excitam muito o corpo.
havendo essa redução desses hormônios, a produção de estrógeno, ocitocina e mesmo dopamina, as pessoas têm mais paz, elas estão mais relaxadas, elas estão mais calmas, elas passaram, teoricamente, quem está próximo de 65 anos, aquela fase de ter que trabalhar para sobreviver, e mesmo que elas tenham uma aposentadoria que não seja uma aposentadoria tão alta, mas teoricamente tem o básico para sobreviver, já não tem que prover, em alguns casos, os filhos, e elas estão mais calmas. E com isso, elas conseguem lembrar mais coisas do passado. Isso até pela produção de hormônios. E deixa eu te perguntar uma outra coisa que perguntaram, sobre a enxaqueca, sobre dor de cabeça. Por que tem gente que tem enxaqueca durante 20? Tem uma pessoa que perguntou que ela tem enxaqueca há 40 anos. Tem vários fatores da enxaqueca. Tem até uma linha de pesquisadores que consideram que tem um percentual de hereditariedade. Agora, independente da hereditariedade, tem o ambiente. E o ambiente que eu falo não é só o ambiente externo, mas principalmente o ambiente interno. O gatilho ou os gatilhos para que as pessoas tenham qualquer tipo de doença e mesmo de dor, elas dependem muito da parte emocional, depende de uma alimentação, depende do estresse, depende da alimentação e depende do sedentarismo. Aqueles 4 pilares que eu falei, não tem como você fugir. A pessoa fala assim, eu faço 5 horas de exercício por dia, eu como bem, só que você dorme bem? Só que você tem um controle do estresse? O ideal é que tenha um equilíbrio. A partir do momento que a pessoa ela aprende a ter esse equilíbrio, essa harmonia, mesmo que ela tenha 40 anos, ela pode, teoricamente, ficar zerada. Eu, particularmente, tenho vários pacientes que eu indiquei todas essas orientações, e principalmente a atividade física que a pessoa não fazia, depois de algum tempo, só de atividade física, a pessoa largou o medicamento, parou o medicamento. Ela, teoricamente, assim, ficou curada de enxaqueca de vários anos pela atividade física. Mas eu não vou só na atividade física. Controle da mente, sono e alimentação. Eduardo, é tão lindo, né, saber que nós somos um sistema integrado, né? Corpo e mente. Não dá para descuidar de um, não dá para descuidar do outro. É integrar, é cuidar, é harmonizar e equilibrar. Eu acho que é isso que você falou, não é fazer 5 horas de atividade física, não é dormir 20 horas, não é, é tudo um equilíbrio, né? Acho que a gente começou a live falando a respeito de equilíbrio, sobre as diferenças e como essa oportunidade que a gente está tendo de estar dentro de casa, de repensar as nossas atividades, as nossas ações, nos autoconhecer, porque isso que você está dizendo é assim, para e olha o que você está fazendo com você, o que você está fazendo para que você possa chegar lá nos 100, 110 anos de uma maneira saudável, porque nós temos duas opções, né? A gente pode não chegar lá no 100 também, né? Se a gente não quer envelhecer, a gente é só morrer antes. Mas se a gente quer envelhecer, não é possível que a gente queira envelhecer dependente, com problemas, sendo que 80% do nosso resultado na nossa saúde é o nosso estilo de vida. E você está falando que é o nosso estilo de vida que nos coloca em pé, que nos coloca atentos, que nos coloca mais leve, mais... Então, eu acho que... Porque é a mesma coisa que você comprar um livro e não ler, né? É escutar tudo isso que você está falando e as pessoas acharem tão incrível, tenho certeza, como eu estou achando, como eu estou vendo vários comentários, mas não colocar em prática. Não vai resolver nada, né? Com então certeza. É a nossa parte. Uhum. Tem a pergunta da Betinha, como controlar o estresse? O estresse, ele é inerente ao ser humano. Pessoas sem estresse, elas não têm energia,
elas ficam no modo passivo de vida, elas não querem trabalhar, não querem fazer nada. Agora, quando o estresse é excessivo, aí sim, a produção de cortisol, o cortisol mata os neurônios do cérebro, diminui a área do hipocampo e é um dos fatores para provocar Alzheimer. A partir do momento que você chegou à conclusão, não dá para viver, como você está falando, com estresse, o que pode ser feito? Primeiro, aprender a respirar. A respiração, a grande maioria, infelizmente, das pessoas não sabem respirar. Uma coisa assim, inata, que o bebê sabe respirar, os animais respiram normalmente. A partir do momento que entra na adolescência, que perde aquela inocência, aquela espiritualidade, e começa nesse mundo de competição agitado, então começa uma respiração anormal. Aprender a meditar, fazer atividade física com frequência, ter mais contato com os animais, ter contato com a natureza, fazer hobbies, fazer pintura, tocar música, jardinagem. Então tem várias maneiras, Betinha, que você pode fazer para controlar o estresse. O estresse não é assim, eu vou tomar remédio e controlar. Esse é um processo. Agora, é importante você tomar uma decisão e colocar em prática. E assim, né, Eduardo, pensar que a genética não é porque meu pai, porque a minha mãe morreu cedo, teve AVC e teve um problema, que isso está instalado, que isso vai acontecer comigo. Dentro de tudo que você está falando, nós temos condições e capacidades internas de poder ressignificar e reverter um quadro de uma genética, a partir de tudo isso que você está dizendo, dessa nossa atitude perante a vida. E é no nosso dia a dia, né, Eduardo? Tem que ser no dia a dia, né? A Andréia e a Aline estão perguntando sobre sono. Tem vários medicamentos. Eu, particularmente, recomendo um exame de imagem para ver se não tem nenhuma lesão estrutural no cérebro, eventualmente polissonografia e uma série de exames que vai avaliar hormônios, que vai avaliar minerais, vitaminas, para poder ter uma noção de como a pessoa está. E, eventualmente, a polissonografia, que a pessoa dorme com os aparelhos detectando como está o ritmo das ondas cerebrais. A grande maioria, em torno de 34%, algumas estatísticas até 40%, eles têm insônia. Então, a insônia nada mais é que a incapacidade de pegar no sono ou, eventualmente, acordar durante a noite e não ter um sono restaurador. Quem tiver curiosidade, eu tenho tanto no meu Instagram, Cérebro em Alta Performance, quanto no YouTube, várias recomendações de como você manter um sono saudável. Tem toda uma higiene do sono, também tem lá. E antes de tomar benzodiazepínico, o que é o benzodiazepínico, Aline? O benzodiazepínico nada mais é que uma substância que mimetiza o GABA, que é um neurotransmissor. Então, eles ficam no mesmo receptores do GABA, só que o GABA pode ser conseguido através de relaxamento, através de meditação. 1 grama de GABA, que é produzida quando as pessoas entram nas ondas teta, ela é 10 vezes superior que 1 grama de qualquer benzodiazepínico. E uma outra informação, só que o GABA, o cérebro, ele produz natural. O benzodiazepínico, ele compromete o sono não REM, ele diminui Nós estamos para acabar, o Insta vai nos derrubar. Então, continuamos depois. Não, sim, nós vamos ter que fazer uma outra, falei para você, é muita coisa, nós vamos voltar. Eduardo, obrigada, muito obrigada de coração, obrigada para todo mundo que está aqui. Nós vamos marcar uma outra, calma, que nós vamos marcar. Isso tudo que o doutor Eduardo falou, não deixem só na cabeça, ponham na atitude isso. Eduardo, obrigada de coração. Obrigado a você. E a gente promete que a gente volta
aqui para poder responder e falar mais a respeito disso tudo, tá bom? Tudo bem, tá bom. Obrigada a todo mundo que está aí, porque nós estamos já caindo. Vou deixar salvo, viu? Vou deixar salvo isso daqui, tá bom? Aí, pronto.